Tá Eu bom. tô aqui, vocês podem ficar à vontade. Tá Já gravando já já? tá gravando. Então pode falar. Camila, vamos directo al podcast, ¿no? ¿Cómo nace que CBN incorpore ahora este formato digital, ¿no? O primeiro podcast da CBN está completando 4 anos. Foi a primeira vez que chama-se CBN Professional, é um dos podcasts que eu faço. Foi quando veio de uma parceria de uma revista que ofereceu essa ideia, e foi quando a gente percebeu que havia um outro formato, que as pessoas estavam buscando outro formato. Com o sucesso que o CBN Professional fez, a gente começou a transformar os produtos do rádio em podcasts. Um comentarista que entra no ar no programa do meio-dia, o comentário dele vira um podcast. Começou nesse movimento. A partir do momento em que a gente percebeu que também esses podcasts que eram produtos do rádio tinham audiência, a gente percebeu que a gente tinha que fazer o produto que o ouvinte estava disposto a ouvir. Além do rádio, as pessoas querem ouvir podcasts, então a gente vai ter que começar a fazer podcasts. E aí foram surgindo alguns outros produtos específicos para podcast, que não vão ao ar no rádio, por exemplo. Começou com um podcast CBN Professional há 4 anos. 4 anos. ¿Y cómo está olhando esa evolución, digamos? ¿Ainda la gente está escuchando más? Tá, eu percebi pelo retorno de público, né? Esse ano de 2019 que passou foi considerado o ano do podcast. Foi quando todo mundo ficou sabendo o que é podcast. Pessoas que não ouviam, não sabiam o que era, ficaram sabendo. Realmente foi um ano bem emblemático ano passado. Mas virou o ano de 2020, geralmente os meses de janeiro, fevereiro, eram meses que a gente tinha pouca audiência. São meses de férias, o Brasil só começa depois do carnaval. Esse ano não, janeiro e fevereiro a gente tem muito retorno de ouvintes, as pessoas continuam fazendo download, então acho que em 2020 de novo vai continuar esse movimento. Y es como un acercamiento, ¿no? De los jóvenes de vuelta a la radio, ¿no? Porque Parece. es como esa cosa tipo Netflix, ¿no? Bajar un filme Isso. es bastante parecido. Parece que tem muito a ver com jovens, tem jovens que nem ouviram rádio, saíram do YouTube e foram para os podcasts. Isso. E a gente tem jovens que conheceram a CBN por causa dos podcasts. Tem a ver com essa velocidade de hoje, de as pessoas acharem que não tem tempo. Então elas não querem ligar o rádio. Vou dar um exemplo. Eu quero ouvir falar sobre os jogos de futebol do Campeonato Brasileiro. Eu vou ligar o rádio e no rádio eu vou ter que esperar várias outras notícias, vou ter que esperar falar de economia, de cultura, para depois ouvir falar de futebol. E as pessoas não querem mais, elas acham que assim perdem tempo, então elas vão lá e baixam um podcast de futebol. E diretamente elas escutam o que elas querem ouvir, pronto. E elas sabem que vai durar 20 segundos, 20 minutos, 15, elas sabem quanto tempo vai durar. No rádio, você vai ter que ficar esperando e as pessoas já não têm mais tempo ou paciência para esperar. Então, acho que tem muito a ver com a velocidade das relações hoje. As pessoas querem o interesse delas no momento que elas podem ouvir. ¿Y cómo es, Camila, você volverse un poco un referente, ¿no? También de los podcasts aquí en Brasil, porque você es un referente. ¿Cómo fue eso? Sabia. Con certeza, empezar a virar eso, un referente. ¿Cómo toma eso você? Você já deu palestras, já... Então, para mim é trabalho, né? Eu gosto muito do ar, gosto muito do rádio ao vivo, e chegou um momento em que me ofereceram esse trabalho. Então, assim, já que me ofereceram esse trabalho, é assim que as pessoas querem ouvir rádio hoje, então eu vou tentar me aprofundar, descobrir como é que se faz. Eu ouvi muito podcast estrangeiro, fiquei tentando descobrir o que é diferente no ar e o que é diferente no podcast. A forma de ler as notícias é diferente, o texto é diferente, a sonorização é diferente. Como que eu posso fazer isso diferente? Para que a pessoa perceba que eu estou fazendo só para o podcast, não estou fazendo algo que eu já fazia e gravando. Então eu fui buscar ouvir. A gente não tem literatura, a gente não aprendeu ainda na faculdade, eu não aprendi na faculdade como fazer podcasts, então eu aprendi ouvindo. E continuo aprendendo, continuo ouvindo bastante, ouço muita coisa que eu gosto, copio uma coisinha daqui, outra dali.
esto es como una superestructura y el podcast tiene esa cosa artesanal, ¿no? Parece. Entonces, ¿cómo hace también como para esta superestructura llevarla a algo más simple, artesanal? Porque el podcast justamente es eso, um micrófono... Como que eu falo? Bom, de fato, embora a gente esteja na CBN, que tem uma estrutura grande, o Panorama CBN, que é um podcast que eu faço todos os dias, ele é feito só por uma pessoa. Então, eu faço os textos, eu leio os textos, eu mesmo procuro na internet um áudio, pego os áudios que os repórteres usaram. Então, é uma coisa que dá para fazer sozinho, dá trabalho, muito trabalho fazer sozinho, mas dá para fazer sozinho. E eu ouço muitos podcasts que são feitos de forma artesanal, porque aí o meu interesse é o conteúdo. E podcasts de nicho, né, uma pessoa que fala especificamente sobre flores, ou uma pessoa que fala sobre carros. São pessoas que são muito apaixonadas por esses temas, então elas têm muito, muito conteúdo. E aí eu gosto de ouvir, mesmo que seja feito de uma forma artesanal, porque eu estou ouvindo de pessoas que realmente querem falar daquele assunto, né? Que não generalizam tanto, que não se preocupam tanto com o texto jornalístico. Tem muito podcast bom que não é feito por jornalista. Mas aqui na CBN, a forma de tentar fazer ser artesanal é na linguagem. É conversar mais com quem está ouvindo, falar de uma forma mais coloquial, explicar melhor. No rádio, as notícias parece que já vêm meio mastigadas, né? Tudo muito rápido. No podcast, eu posso começar da notícia desde o começo. Você lembra que no ano de 1980 aconteceu isso? Em 2020 aconteceu de novo, desse jeito. No rádio eu só ia começar em 2020, aconteceu isso, ponto. Então, conversando, a gente parece que dá um ar um pouquinho mais artesanal. E você acha que el oyente, ¿no? Del podcast, está buscando esa cosa tan próxima? Porque acho que sim. No voy a lembrar ahora el nombre, ¿no? Uno de los podcasts de Estados Unidos más conocidos, el cara está en un garage y você habrá visto, tem foto que va Obama al mismo garage donde el cara faz el podcast, ¿no? Tem essa coisa tão... Sim, a gente percebeu que isso já acontecia com rádio de uma certa forma, mas isso é muito característico do podcast. É uma pessoa que está te ouvindo, porque ela pôs o fone, então é muito próximo. No rádio, às vezes, é no carro. Várias pessoas no carro, você está prestando atenção em várias coisas e liga o rádio e pronto. Então a gente percebeu que é tudo muito próximo. É como se... Eu escuto muito pessoas me dizendo que ouvem o podcast no café da manhã. Então faz parte daquela rotina da pessoa. Então o rádio já é muito íntimo do ouvinte, porque faz a pessoa imaginar, não entrega tudo como na TV, que a pessoa já vê o que está acontecendo. No rádio, como a pessoa vai imaginando, ela acaba se tornando um pouco mais próxima. Hoje a gente tem o WhatsApp, você pode escrever para a pessoa que está no ar, ela já está lendo o seu WhatsApp ali na hora. O rádio já é muito próximo. E o podcast, ainda mais, especialmente por essa característica de que, em geral, as pessoas estão ouvindo sozinhas com o fone. Então é eu e você, né? Nós dois aqui conversando. E como para cerrar esta parte, fechar esta parte de podcast, eu acho fabuloso que CBN haya pensado nisso, ¿no? ¿Cómo se siente eso? Que una empresa tan grande, ¿no? Que comparte, ¿no? Globo, CBN, vaya por otro camino, ¿no? Que no es muy común. Não foi fácil. Não foi fácil. Teve um período grande, não só de resistência, mas de dúvidas. A gente foi testando, faz 4 anos. O primeiro ano foi testando, será que as pessoas vão querer ouvir isso? Será que se a gente investir em podcast, a gente não vai perder a audiência do rádio? Houve esses momentos de discussão e continua havendo, a gente continua apostando, testando, experimentando e o legal é isso, né, que o podcast permite também que a gente experimente. Coloca no ar, vê se tem retorno. No ar do rádio as coisas já são muito mais difíceis de testar. Envolve patrocínio, envolve o Brasil inteiro, porque nós temos afiliadas no Brasil inteiro. Então tem que combinar horários, tem que combinar comercial, tudo. Os testes são mais difíceis, no podcast é mais fácil de experimentar. Então a gente continua experimentando. A CBN sim investiu bastante, principalmente 2019, foi um ano
em que os podcasts da CBN receberam mais investimento de pessoas, né? Eu, por exemplo, hoje só trabalho para podcasts. Eu ia para fazer reportagens para rádio, eu ia para o ar, e hoje eu não faço mais isso. Então, esse investimento de pessoal veio em 2019. É um processo. Há 4 anos a gente vem descobrindo se vale a pena ou não. É um processo. Obrigado, Camila, viu? Imagina, Muito eu obrigado. não sei se vou conseguir ajudar. Sim, com Sim? certeza. Ah, então tá. Eu vou tirar uma outra fotinha de você